medite no que vai acontecer. Veja a profecia que Jeová fez no jardim do Éden, como mostra Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ela fala de acontecimentos que iriam cumprir o propósito de Deus. Mas alguns desses acontecimentos só ocorreriam milhares de anos depois. Por exemplo, Jeová disse para Abraão que muitas gerações depois dele, um dos seus descendentes se tornaria o Cristo. Gênesis capítulo 22, versículo do 15 ao 18. Daí, no ano 33 da Era Comum, Jesus foi machucado no calcanhar, assim como a profecia tinha dito. Atos, capítulo 3, versículo do 13 ao 15. A parte final dessa profecia, ou seja, quando a cabeça de Satanás for esmagada, só vai acontecer no fim do reinado dos 1000 anos de Cristo, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo do 7 ao 10. E a Bíblia fala muito mais sobre o que vai acontecer enquanto existir inimizade entre o sistema de Satanás e a organização de Deus. Pense nestes acontecimentos emocionantes que a Bíblia prediz. Primeiro, as nações irão proclamar paz e segurança, conforme mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 e 3. Daí, instantaneamente, a grande tribulação vai começar quando as nações atacarem todas as religiões falsas, conforme o livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 16. Depois disso, o Filho do Homem virá nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E talvez vejamos evidências sobrenaturais disso, conforme está em Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então Jesus vai julgar as pessoas, separando as ovelhas dos cabritos, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 33. Mas mesmo assim, Satanás não vai desistir. Com muito ódio, ele vai fazer com que uma coalização de nações, que a Bíblia chama de Gog, da terra de Magog, ataque o povo de Deus, conforme está escrito em Ezequiel, capítulo 38, versículo 2 e versículo 10 e 11. Em alguns momentos, os ungidos que ainda estiverem na terra vão ser levados para o céu. Lá, junto com Jesus e seu exército, eles vão lutar na guerra do Armagedão, a parte final da grande tribulação, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 31, e Apocalipse, capítulo 16, versículo do 14 e 16.
Depois disso, Cristo vai começar a reinar sobre a terra por 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Agora, pare e pense para um pouco em como vai ser depois dos 1000 anos. A Bíblia diz que o nosso Criador pôs até mesmo eternidade no nosso coração, conforme está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Você já parou para imaginar o que isso significa para você, as suas amizades, as suas famílias? Já pensou no que isso significa para você, para mim, a nossa amizade com Deus? Isso desperta a nossa curiosidade ao dizer, depois de viver por centenas, milhares, milhões de anos, saberemos muito mais sobre Jeová Deus do que sabemos hoje. Mas ainda haverá incontáveis outras coisas maravilhosas para aprendermos. A vida eterna será inimaginavelmente significativa e variada. E a parte mais recompensadora dela sempre será a chegarmos mais a Deus. Mas até isso acontecer, o que mais podemos descobrir ao estudar a Bíblia? Por exemplo, nós podemos ler sobre as coisas impressionantes que a profecia de Ezequiel viu quando os céus se abriram e ele começou a ter visões de Deus. Isso está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Pense também no que Jesus está fazendo no céu. Ele é o nosso rei, o sumo sacerdote, e entende muito bem como nós sentimos. Através dele, podemos nos aproximar de Deus em oração e pedir perdão dos nossos pecados e ajuda no tempo certo. Não deixe passar nem sequer um dia sem meditar em tudo que Jeová e Jesus já têm feito e estão fazendo ao nosso favor desde os céus. O amor deles por nós deve tocar fundo nosso coração e nos motivar a dar o nosso melhor a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, conforme mostra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pense e medite nisso. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe a todos.